Queridos, hoje vamos continuar a série, né? Estamos continuando a série O Desejado de Todas as Nações, né? Hoje é o capítulo 9 e convido você para o nosso estudo deste capítulo, né? Que fala sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Não só desse capítulo, né? Mas de todo o livro, né? Dos capítulos que ainda virão, todos eles falam da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E no capítulo 9, intitulado Dias de Luta, né, Ellen White descreve aqui, neste momento, né, do capítulo, um período muito decisivo da vida de Jesus. Né? Por quê? Porque Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Né? Este capítulo aqui acontece, né, tem a sua cronologia depois do batismo de Jesus. Jesus é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, né? E logo após, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto a fim de que ele seja tentado pelo diabo, conforme está relatado em Mateus capítulo 4, né? Então vamos lá, vamos continuar aí, porque esse capítulo realmente diz muita coisa ao nosso coração. Né? Seus anos silenciosos em Nazaré, marcados por trabalho duro, renúncia, disciplina, tentações, né? Porque veja bem, desde que Jesus nasceu até o deserto propriamente dito, né? Jesus passou por inúmeras tentações, né? E não cedeu, né? Louvado seja Deus por isso, né? E nesses anos que ele fica no anonimato, vou sempre usar essa palavra aqui, anonimato, nos anos que ele fica no anonimato, né? Sua vida, o anonimato não quer dizer inatividade, tá? Inatividade é uma coisa e anonimato é outra, ok? Então, nos anos em que Jesus esteve no anonimato, ele trabalhou duro, ele renunciou a muitas coisas, ele sofreu tentações quando criança, né? Mas também foi anos tremendamente abençoados, porque ele manteve a fidelidade para com Deus absoluta, né? E quando ele vai a Jerusalém, conforme já falamos aqui, né, no vídeo anterior, né, se não me engano, quando ele vai a Jerusalém, por volta aí dos 12 anos, né, e ele retorna com seus pais para Nazaré, né, ele vai a Jerusalém, tem o seu encontro ali com os doutores da lei e tal, e há aquele esquecimento proposital, né, porque já estava previamente estabelecido por Deus que haveria esse momento, né, proposital, né, e que desse momento proposital a luz de Cristo começaria a, a penetrar nas trevas, né? Então, dito isso, quando ele vai a Jerusalém e houve essa comunicação, né, com os doutores da lei, e depois quando ele retorna para Nazaré, a partir daí, ou seja, nos próximos 18 anos seguintes, ele ficou no anonimato, ok? Ele ficou no anonimato, né? E não em inatividade. Anonimato é uma coisa, inatividade é outra, tá bom?
Jesus ficou no anonimato, porém trabalhando. Se não fisicamente, intelectualmente. A gente vai ver aqui durante o capítulo. E se não intelectualmente, mas sim ambos, fisicamente e intelectualmente. Então Jesus ele teve o preparo físico e mental para o seu futuro ministério público a partir aí dos 30 anos de idade. Né? E durante esse capítulo, não está propriamente aqui no capítulo, né, do desejado, mas o Espírito Santo tocou em meu coração para que eu lembrasse de alguns personagens bíblicos que viveram no anonimato antes de conquistar alguma coisa ou de receber alguma coisa. Né? Ou seja, vários personagens bíblicos, eles permaneceram no anonimato. Querem ver? Olha só. José ficou 13 anos no anonimato. Davi, em torno de 15 a 20 anos no anonimato. Abraão ficou 25 anos no anonimato. E Moisés, 3 períodos de 40 anos. Né? Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi em partes anonimato. Né? Vamos estudar esses personagens e depois voltaremos para o anonimato de Jesus Cristo e o que isto também tem a ver comigo e com você. Né? Vamos lá. Mesmo ungido, rei, mesmo quando Samuel ungiu Davi, né, como rei, futuro rei de Israel, primeiro, Davi voltou a cuidar de ovelhas. Segundo, Davi fugiu como perseguido durante 15 a 20 anos do rei Saul. Né? E Davi, terceiro ponto, viveu em cavernas, porque a unção não elimina o processo. Olha só, esta foi a história de Davi. Né? Fugido de Saul por um bom tempo, cuidou de ovelhas antes, né, de fugir de Saul por um bom tempo, depois fugiu de Saul por um bom tempo, viveu em cavernas por um bom tempo, mas a unção de Davi não eliminou que Davi passasse por esse processo. Né? Até tem uma frase que eu gosto muito, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Então, por vezes, Deus prepara os seus servos no anonimato. Não é no barulho, não é na agitação, não é na eloquência, enfim. Deus trabalha os seus servos no anonimato. Né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Isto foi real na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida de reis também, que quiseram temer a Deus e temeram a Deus, e de nós hoje, cristãos, como povo de Deus, como servo de Deus. Né? Vamos lá. Moisés passou os primeiros 40 anos achando que era alguém, né? Para depois precisar de mais 40 anos para aprender que não era ninguém. Para daí então, finalmente, em mais 40 anos, descobrir o que Deus faz com uma pessoa quando esta pessoa se esvazia de si própria, né? E deixa Deus conduzir a sua vida. Né? Temos também Abraão, olha só,
Abraão passou 25 anos completo e 25 anos de desafios complexos. Primeiro, ele viveu o silêncio total de Deus durante esses 25 anos. Deus não falou com ele. 2. Infinitas dúvidas pairavam sobre a cabeça de Abraão. Como assim você pai? E como assim você pai de uma grande nação, sendo que eu já sou velho e minha esposa é estéril? 25 anos de absoluto silêncio, 25 anos de amargas e cruéis dúvidas. E terceiro, durante esses 25 anos, Abraão errou, Abraão caiu. E quarto aspecto, durante a queda de Abraão, durante os erros de Abraão, a fé e o desenvolvimento dela foi amadurecendo. Abraão foi aprendendo. Não é à toa que Abraão tem o nome de o pai da fé, amigo de Deus. Esse nome, esse título não foi à toa. Foi à custa de muitos erros, foi à custa de muito cair, de muito levantar, de muito desenvolvimento, de muito amadurecimento. E Abraão foi galgando devagarinho os degraus da fé para que ele pudesse, lá na frente, ser citado pelo apóstolo Paulo em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, né? Então veja que foram 25 anos também de aprendizado, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal e espiritual também, né? Temos aí Paulo, o apóstolo Paulo. Vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Repare bem, como eu sempre disse no começo e volto a dizer, e vocês vão sempre me escutar essa palavra, né? Anonimato não quer dizer inatividade, ok? Ou seja, vemos isso com a vida de Moisés, vimos isso com a vida de Davi, vimos isso com a vida de Abraão e veremos agora com a vida de José, também vemos isso, né? Conseguimos enxergar, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? E agora vemos também isso na vida de Paulo. Olha só, Paulo, em 13 anos, né? Desde a sua conversão, né? Em Atos capítulo 9, né? Ficou 13 anos no anonimato, né? E desses 13 anos, ele primeiramente estudou muito, se dedicou demais, né, ao Evangelho. Segundo, amadureceu e desenvolveu, refinou a sua teologia a respeito de Cristo Jesus, né? Vemos isso com as cartas do apóstolo Paulo, né? Carta aos Romanos, carta aos Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas e por aí vai, né? Timóteo, né? Tito, né? E por aí vai. Nesses 13 anos, ele testemunhou de sua conversão por onde ele estava, né? Pelas igrejas que ele ia plantando, pela Galácia, pela Ásia, pelas igrejas que ele ia plantando, pelos membros que eles iam colhendo e pelas campanhas evangelísticas. O testemunho pessoal do apóstolo Paulo também foi uma ferramenta poderosa nesses anos em que ele esteve no anonimato, né? E por último, não menos importante, né? A formação espiritual e profunda
madura, né, da formação espiritual, né, dele, da compreensão de Jesus Cristo, enfim, né, das raízes da fé dele, porque Paulo era hebreu também, né? Paulo era era cidadão romano e cidadão hebreu, né, de Israel. Né? Então, o desenvolvimento pessoal dele, né, e espiritual também se mostrou presente nesses 13 anos em que ele esteve no anonimato. Né? E finalmente José do Egito, né? Esse mesmo. 13 anos de anonimato José passou, né? E durante esses 13 anos, primeiro ele foi escravo, passou pela prisão, né? Foi injustiçado com a mulher de Potifar, né? Segundo, foi prisioneiro, né? Escravo, prisioneiro, né? Terceiro, passou-se por esquecido. Ele teve um bom momento onde os amigos dele, enfim, simplesmente se esqueceram de José, né? Isso pode acontecer invariavelmente conosco também nos dias de hoje, né? Mas nunca se esqueça, Deus não se esquece dos seus. O homem pode esquecer, mas Deus não se esquece dos seus. Né? E quarto, ele passou por injustiça, né? Por várias injustiças. A mais notável injustiça é da mulher de Potifar. Né? E quinto, mas Deus estava a moldar seu caráter, não sua fama. Né? Ou seja, isso é válido para Moisés, isso é válido para Abraão, isso é válido para Davi, isso é válido para Paulo, isso é válido para José, isso é válido para nós hoje. Deus está a trabalhar em cada um de nós nos momentos de anonimato. Deus está a trabalhar em nosso caráter, não em nossa fama. Deus não está nem um pouco preocupado, pode ficar certo disso. Deus não está preocupado com sua fama. Deus está preocupado com o seu caráter, com a sua vida diante dele. Né? E do que isso pode resultar em benefício para a honra e glória de Deus. Né? Voltando aqui então para o nosso personagem principal, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então veja, Jesus Cristo, ele nasceu num lar tremendamente pobre, de maré de si, como diz o ditado, né? Trabalhou não necessariamente com a carpintaria, né? Porque quando analisamos o original grego, a palavra que está lá em grego, né? Dá ideia de outras possibilidades. Talvez Jesus fosse aí construtor, né? Trabalhasse como engenheiro civil, né? Como construtor de obras, enfim, mestre de obras, enfim, alguma coisa nesse sentido também, né? Não exclusivamente como carpinteiro, mas a palavra sugere também que ele poderia sim ser um pedreiro, um mestre de obras, né? Um construtor civil, né? Mas invariavelmente ele ajudava seu pai José, né? Na labuta do dia, né? E ajudava José, e por ele ajudar José, ele conheceu exatamente 100% o cansaço físico,
a rotina repetida, né, repetitiva, né, e as dificuldades da vida comum. Então Jesus sabe muito bem, extremamente muito bem, Jesus sabe o que você passa nesse momento, né? O que eu passo nesse momento. Podemos estar certos, descansados de que temos um advogado junto a Deus, que não é só divino, mas ele é divino humano. Ele compreende as duas naturezas, né? E ele tem um amor extraordinário por cada um de nós, né? E nesses anos de anonimato, Jesus nunca buscou honra, nunca buscou posição social ou reconhecimento das pessoas, né? Ao contrário, cada dia era vivido com responsabilidade, era vivido com honestidade e era vivido com espírito de serviço, de lealdade, não só a seus pais, mas também, claramente, a Deus, né? Olha só, Ellen White também ressalta neste capítulo que o Redentor do mundo sustentava sua família, seu pai e sua mãe, ajudava no sustento, né, de seu pai, de sua mãe e de seus irmãos, né, com o trabalho de suas próprias mãos, né, tanto na carpintaria quanto na construção civil, né, já que o termo grego pode também nos dar essa ideia, né, de que Jesus fosse carpinteiro e construtor civil, né? Isso deve tocar a todos nós, né? Todos nós, independente da área de atuação em que em que nós estamos, né? Devemos sempre procurar contribuir, ajudar, né? Naquilo que for, naquilo que estiver ao nosso alcance, né? Vamos lá. Tentações constantes. Esses foram realmente dias de luta, né? Conforme ela mesma diz, né? Porque o título do capítulo é Dias de Luta, né? Então ela tem esse jogo de palavras, né? Então esses foram realmente dias de luta, anos de lutas, né? Não só o estar ali no anonimato, mas anos depois, publicamente, anos de luta, né, com os fariseus, com os saduceus, enfim, anos de embate, debate cruéis e acalorados, né? E nesses anos de luta, nesses dias de lutas, enfim, o alvo primário de Satanás era desviar Jesus de sua missão, né? Esse era o alvo primário de Satanás, desviar o foco do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele fez isso desde cedo, desde quando Jesus já começava a engatinhar, a dar seus primeiros passos. O inimigo foi voraz, cruel para com Jesus Cristo, né? Mas o nosso Deus o salvou inúmeras vezes da morte, né? Primeiro, o alvo primário de Satanás era desviar Jesus da missão. E como ele fazia isso? Primeiro, tentava levá-lo a usar seu poder divino em benefício próprio, né? Segundo, perdão, a buscar reconhecimento humano por meio de líderes, né, judeus, enfim, dos escribas, doutores da lei, enfim, a buscar reconhecimento humano, né? E terceiro, ou então escolher um caminho mais fácil,
sem realmente precisar passar pela cruz. Mas a cada tentação, Jesus resistia à tentação vou mostrar aqui a arma que Jesus utilizava aqui, ó, a Santa Bíblia. É claro que a Bíblia que temos hoje não é a que Jesus tinha, né? A que Jesus tinha, eu vou mostrar para vocês a que Jesus tinha, né? A que Jesus tinha era essa porção aqui, ó. Era essa porção aqui. Tá a ver? Então, essa era a porção que Jesus tinha. Gênesis a Malaquias era a porção que Jesus tinha. Porque o Novo Testamento ainda iria ser escrito, né, nos anos depois da morte de Jesus, né? Então, mas mesmo com metade da Bíblia, né, digamos assim, Jesus venceu o inimigo usando metade da Bíblia, né, usando os escritos dos patriarcas e dos profetas. E isso está ao nosso alcance hoje. E melhor, não temos hoje metade da Bíblia. Temos a Bíblia por completo. De Gênesis, que é essa capa aqui, né? As primeiras páginas aqui, até Apocalipse, que são as últimas capas aqui, as últimas folhas da Bíblia. Então nós temos a Bíblia toda e o Espírito Santo ao nosso lado para resistir a Satanás, né? E louvado seja Deus por isso, porque Deus nos dispõe de ferramentas valiosas e poderosas para vencermos com o poder de Deus a Satanás, né? Então, as armas que Jesus tinha, nada mais, nada menos, são as armas que nós temos hoje. Quais? Oração, estudo da palavra de Deus e dependência total para com o Pai, né? Vamos lá, continuando aqui, estamos já a encerrar aqui esse capítulo, né? Vamos lá. A religião nos dias de Jesus Cristo era uma religião cheia de tradições humanas, cheias de máximas humanas, cheias de orgulho e farisaísmo e formalismo, né? E Jesus, ele mesmo, jovem, ainda jovem, ele conseguia já discernir o certo do errado, né? E não agia com rebeldia ou desprezo, mas sim ele agia com submissão a Deus, né? Então, ou seja, sua pureza, sua verdade, sua fidelidade eram frequentemente vistas como estranha, né, aos olhos das pessoas, né? E claro, eram também rejeitadas assim, sem mais nem menos, por todo o tempo, né? E assim, sua pureza, Jesus não precisava dizer absolutamente nenhuma palavra, mas a pureza, o amor, a fidelidade, o carinho, a verdade, isso por si já expunha o erro das outras pessoas, né? Tanto é que os fariseus, anos depois, foram, infelizmente, alvo dessa realidade, né? Porque a vida deles era de uma forma e a vida de Jesus era de outra forma, né? E isso acabava aí dando um choque tremendo, né,
não para Jesus, mas para a sociedade naquela época, né, que estava distante do ideal divino, né? Vamos lá então, renúncia e espera. Esses anos que Jesus teve no anonimato, ele passou por muitas renúncias e por muita espera, né? Ou seja, Jesus sabia quem ele era, qual era a missão dele. Ele não veio aqui à toa, né? Ele sabia qual era a missão, né? Mas mesmo sabendo qual era a missão dele, é, ele vou falar a palavra do salmista Davi, né? Esperei pacientemente pelo Senhor, ou esperei confiantemente pelo Senhor, né? E assim Jesus permaneceu, ele esperou pacientemente o momento indicado por Deus para começar o ministério, né? Depois que ele sai do, do Rio Jordão, batizado por João Batista, e depois, quando ele vai para o deserto a fim de ser tentado por Satanás, né? Ele, ele então, Deus indica este momento para que ele pudesse iniciar o seu ministério, né? É, então aqui Jesus passa por três renúncias ou três momentos de espera. Primeiro, ele renuncia ao reconhecimento imediato, né? Jesus, ou seja, ele sabe o porquê ele está ali, mas ele se permite esperar o momento apropriado para começar o ministério. Segundo, renúncia à afirmação pessoal, né? Então Jesus ele renuncia-se a si próprio, a quem ele é, né? E terceiro, Jesus renuncia ao uso antecipado de seu poder para benefício dos outros, né? Porque o ministério de Jesus foi marcado por intensos sinais, maravilhas e milagres, né? E ele renunciou usar o seu poder antecipado. Ele esperou o momento certo para poder usar aquilo que Deus tinha para ele, né? E a lição que Ellen White deixa para nós hoje, obviamente inspirada pelo Espírito Santo, né? São né? Algumas lições, né? Primeiro é que Ellen White deixa muito bem claro que esses anos em que Jesus passou no anonimato, né? Em completo silêncio, foram anos poderosíssimos. Muito pelo contrário do que normalmente as pessoas pensam, né? Que são anos perdidos, não fez nada, não produziu nada, enfim. É como eu falei aqui e volto a dizer, né? É, anonimato não significa inatividade. E inatividade não significa anonimato. Ambas as palavras são distintas, têm objetivos distintos. E uma não tem par com a outra, certo? Então, esses anos em que Jesus esteve no anonimato foram de tremendo valor para o ministério dele depois que ele sai do Rio Jordão, né? E Jesus, e nesses anos de anonimato, né, foi primordial, foi assim, de um valor
incalculável, porque depois, quando ele vai encarar Satanás em Mateus 4, né, ele utiliza a palavra. Ele utiliza a palavra. E a palavra que ele aprendeu quando estava nos anos de completo anonimato, né? Então, ou seja, a vida escondida de Cristo foi de uma base extremamente forte e sólida para o ministério mais, mais tarde, né? Quando Jesus vai começar o seu ministério, enfim, mais tarde. Dias de luta, né? A conclusão para nós hoje, a conclusão, né? Dias de luta pode também, pode não, faz parte da nossa natureza humana, faz parte do nosso dia a dia. Dias de luta faz parte da nossa essência, né? Mas aqui Deus nos chama. Há momentos, olha só, Ellen White destaca isso, e eu gosto muito disso, né? Há momentos que Deus nos chama para o completo silêncio, para o completo silêncio absoluto de Deus, por mais que tenhamos dúvida, mas se estamos em completo silêncio, lá na frente, Deus vai revelar o propósito desse silêncio. E talvez em algum possível ministério seu, em alguma atividade que Deus está te preparando, né? Você não sabe, né? Mas esses anos silenciosos vão te ser muito útil lá na frente, né? Porque esses momentos de silêncio, eles revelam momentos de fidelidade, eles revelam momentos de obediência, eles revelam momentos de prazer, eles revelam momentos de alegria, bem-estar na presença de Deus, né? Primeiro, nem sempre somos chamados a aparecer, né? Aqui está uma lição, né? Nem sempre somos chamados a aparecer, mas olha só, presta atenção, mas sempre publicamente ou no anonimato, quer público ou quer no anonimato. Nós somos chamados a ser fiéis a Deus. Deus usa esses dias de luta para nos preparar para os dias de completa vitória. Amém? Deus usa esses dias de luta para nos preparar para os dias de glória. Amém? Não só aqui na terra, né? Ao dar um trabalho para nós, ao dar um ministério para nós, enfim, né? Mas também o lar da eterna felicidade. Amém? Se esta mensagem falou ao seu coração, não se esqueça, né, de partilhar este conteúdo, não se esqueça de dar o seu like e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos orar? Querido Pai, grato te somos, Senhor, pelos dias de luta que tivemos, ou que estamos tendo, ou que teremos. Senhor, dá-nos fé, dá-nos resiliência para atravessarmos esses períodos turbulentos de nossa vida e que possamos colocar tudo em suas mãos, nossa vida, nossa fé, nossos dons, nossos talentos, tudo nas tuas mãos. Que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo esteja ao nosso lado, nos animando, nos confortando e nos dando um direcionamento alegre, positivo, feliz na sua presença.
Perdoe os nossos pecados, bom Deus, e nos abençoe. Dá-nos todos uma feliz semana na sua presença e companhia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amigo. Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esta semana seja uma semana abençoada pelo céu. Amém. Um forte abraço.